O que é tomada de decisão apoiada e o que ela significa? A tomada de decisão apoiada é um instituto jurídico previsto em lei que preserva, mesmo após a maioridade da pessoa com TEA, a sua autonomia para a tomada de decisões na vida, para suas escolhas, reconhecendo, todavia, que para algumas decisões, essa pessoa precisa do apoio de pelo menos 2 pessoas da sua máxima confiança para que seja bem-sucedido ou que tenha maiores chances de fazer boas escolhas e concretizá-las. Veja que a tomada de decisão apoiada é um instituto jurídico alternativo à curatela, porque na curatela uma outra pessoa decide alguma coisa no lugar da pessoa com deficiência. Na tomada de decisão apoiada, não. É a própria pessoa com deficiência que toma a decisão, apoiadamente. Por 2 ou mais pessoas, sim, mas é ela que toma a decisão. A tomada de decisão apoiada é um instituto novo, é uma inovação no direito brasileiro que está vigente desde 2016. E é uma mudança muito importante, porque antigamente, no direito brasileiro, a simples existência de uma deficiência já fazia presumir que aquela pessoa era uma pessoa incapaz de tomar atos, de tomar decisões para a vida civil. Com a instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, como muitos preferem chamá-lo, a presunção mudou. Agora, a pessoa com deficiência é presumida plenamente capaz. A presunção é de que a pessoa, mesmo com deficiência, é plenamente capaz. Então, em todos os lugares, quando você ver uma pessoa com deficiência, quando você tiver contato com uma pessoa com deficiência, você vai presumir, em primeiro lugar, que ela é plenamente capaz. E é dessa presunção de capacidade que surgem as limitações à curatela da pessoa com deficiência, que não pode ser curatela total, não pode ser uma curatela totalitária. A curatela o juiz defere em relação à pessoa com deficiência para a prática deste ou daquele ato, sobretudo patrimonial ou negocial da vida. Outras questões íntimas continuam na mão, continuam sob o controle da pessoa com deficiência, mesmo que curatelada. A Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, introduziu o artigo 1783-A no Código Civil, consagrando o Instituto da Tomada de Decisão e seu rito especial. Segundo o artigo 1783-A, a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessárias para que possa exercer a sua capacidade. Então, gente, na tomada de decisão apoiada, não é um terceiro que decide no lugar da pessoa com deficiência, mas é a própria pessoa com deficiência que toma a decisão. Veja bem, olha a diferença para a curatela. Na curatela, uma pessoa que seja próxima à pessoa com deficiência ajuiza uma ação de curatela. Essa pessoa vai figurar como autora da ação, porque ela que tomou a iniciativa de mover a ação. A pessoa a ser curatelada, de quem se espera exercer a curadoria, ela vai figurar no polo passivo, ela vai ser a ré desta ação. Então existe a possibilidade na ação de curatela de um contencioso, que pode ser que a pessoa que você está querendo curatelar, ela não aceite a interdição, ela não queira. Então, os interesses pode haver a pretensão resistida. No caso da tomada de decisão apoiada, não existe pretensão resistida. Não é um contencioso, é um chamado procedimento de jurisdição voluntária. Por quê? Quem comparece em juízo pedindo ao juiz que homologue a tomada de decisão apoiada é a própria pessoa com deficiência.
A pessoa com deficiência assina a procuração para o seu advogado e indica quais são as duas, tem que ser no mínimo duas, pessoas em quem ela confia, com quem mantém vínculos e que vão ser os apoiadores da sua decisão. Então, a tomada de decisão apoiada é um procedimento de jurisdição voluntária e depende da vontade da pessoa que quer esse auxílio, esse apoio na sua tomada de decisão. E já que nós estamos falando de apoio, eu quero instituir aqui com você um apoio de mão dupla. Me apoia que eu te apoio. Vamos fazer assim? Você vai clicar em inscrever-se no canal, vai clicar no sininho, vai dar um joinha. Com isso, você manifesta apoio ao canal. E em troca, todas as vezes que eu produzir um novo vídeo falando sobre um novo direito, sobre uma coisa interessante que você tem interesse em saber, você vai ser notificado. E aí você vai dando feedback. Sempre dando um joinha, dando um like, também dando um dislike, porque o dislike informa que você não gostou de alguma coisa ou que você espera um pouco mais. Vamos combinar assim? Você se inscreve, não custa nada, você não precisa digitar nada, não tem formulário. É só clicar aqui no canto inferior direito da página e inscrever-se. Clique também no sininho ao lado e você vai ser notificado. Se gostar do vídeo, dê um joinha. Se gostar muito, compartilhe para outras pessoas que, como você, também possam ter interesse nesses assuntos que a gente aborda aqui no canal Direito Especial. Tá, e como funciona o processo, então, da tomada de decisão apoiada? Então você já sabe que a pessoa com deficiência, no caso aqui do nosso vídeo, a pessoa com TEA, ela não se sente segura para tomar sozinha a decisão, então ela escolhe 2, 3 pessoas, no mínimo 2, com quem ela tem ligação, tem vínculo, né? Pessoas próximas com quem ela tem vínculo, pessoas em quem ela confia, para poder ajudar ela, para ser o apoiador dessa decisão apoiada. Então, ela vai pedir isso ao juiz, vão participar da ação junto com ela as pessoas, os apoiadores, e o juiz vai contar com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, né, para conversar, para saber se essa pessoa com TEA precisa mesmo ser apoiada nessa decisão, vai conversar com a pessoa com TEA para saber se aquelas pessoas que estão figurando ali na ação como apoiadores realmente são pessoas de confiança, se são pessoas próximas, se existe o vínculo, né? Enfim, o juiz vai se certificar de que não está havendo nenhuma emulação nesse processo de tomada de decisão apoiada. E o Ministério Público, o promotor de justiça, também vai dar parecer, né? O juiz vai ter que abrir vistas ao Ministério Público sobre a questão, sobre o pedido. Fala assim, ô senhor promotor, estão pedindo aqui, tem uma pessoa com TEA que está pedindo uma decisão apoiada, pedindo que eu homologue aqui, vê o que você acha. Aí o promotor também vai analisar o processo, o promotor também vai ouvir a pessoa que está tomando a decisão apoiada, e assim vai se desenvolvendo um processo seguro, até que no final o juiz homologa o termo de decisão apoiada. Porque seja lá qual for o objeto, você pode perguntar, mas para que uma pessoa precisa de uma decisão apoiada, Lúcio? Que tipo de decisão? Por exemplo, um autista, uma pessoa com TEA, tem 20 anos de idade, perdeu os pais e está fazendo o inventário. O inventário para partilha de bens. Ele é o único herdeiro. Ele precisa decidir uma série de coisas sobre isso. Ele precisa decidir se ele vai vender os direitos hereditários, se ele vai permanecer com os direitos hereditários, ele vai precisar da manutenção nos bens. Vamos imaginar que ele está herdando 2 casas e um veículo. Ele vai ter que tomar providências em relação a isso. Ele vai ter que lidar com coisas burocráticas com as quais ele pode não estar preparado para lidar. Então ele precisa desse apoio. Às vezes ele tem certas dificuldades de comunicação que vão impedir que ele dê seguimento, que ele desenrole determinadas questões da sua vida patrimonial. E é por isso que convém, nesses casos, porque ele tem consciência das coisas que estão acontecendo, mas não sabe lidar com elas. Veja bem, não é uma incapacidade tal dessa pessoa que ela não consegue raciocinar e processar as coisas que estão acontecendo no mundo. Ela tem uma dificuldade de lidar com essas coisas.
Por isso ela precisa da decisão apoiada. Outra hipótese, que já tem inclusive precedentes no Brasil, é o casamento. O casamento de uma pessoa com TEA pode ser o objeto de uma decisão apoiada. Por quê? O autista, ele pode ter, na maioridade, a consciência das coisas da vida, a compreensão das coisas, mas certas dificuldades na operacionalização daquilo. O casamento também é um negócio jurídico. O casamento também é um contrato. E o que é casamento? Casamento tem obrigações, tem deveres, tem direitos, tem dificuldades incríveis de relacionamento e de compatibilidade entre as pessoas. E neste quesito específico, ter o transtorno do espectro autista, embora não seja óbice para o desenvolvimento das relações de amor, pode ser um complicador para uma relação a dois. Então, pode ser que uma pessoa com TEA que queira casar, queira o apoio do pai e da mãe, o pai, a mãe e o irmão como apoiadores dessa decisão de casamento. E aí os apoiadores vão se comprometer na própria petição inicial da tomada de decisão apoiada, já se diz quais são os limites de intervenção dos apoiadores, quais são os limites desse apoio, até onde o apoiador pode se imiscuir na decisão que está sendo tomada ali. Que tipo de apoio que ele pode dar? Porque o apoiador, se ele se comprometer, ele tem que cumprir o compromisso de apoio. No caso do casamento, o que poderia ser? Se do casamento sobrevier filhos, como vai ser? Levar para a escola, levar para o parque, cuidar. Como vai ser dirimir os desentendimentos entre o casal, dependendo do grau do autismo? Porque se nós estamos falando do Instituto de Tomada de Decisão Apoiada, e se nós estamos falando do Instituto da Curatela, nós estamos falando de transtorno do espectro autista num grau mais severo. Porque se for num grau mais leve, quase imperceptível, não será necessário nenhuma coisa nem outra. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você tenha entendido, ainda que superficialmente, o que é o Instituto Jurídico da Tomada da Decisão Apoiada. Sobre esse exemplo clássico da tomada de decisão apoiada para casamento da pessoa com TEA, sobre esse assunto eu vou falar no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter curtido a página, por ter se inscrito, por ter deixado o seu joinha e principalmente por ter compartilhado o conhecimento desse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse no assunto. Muito obrigado e até a próxima!